O que acontece, né, com o grupo das pessoas, né? No caso das lobas, que são as mulheres com quem eu falo mais habitualmente, com quem eu estou mais em contato, eu fiquei um pouco impressionada com a minha descoberta a respeito das separações. Por quê? Eu fui buscar separações em que nível, em que lugar? Fui buscar separações dentro das mulheres com mais de 40, né? Homens e mulheres. A primeira coisa que eu descobri, olha aí, loba, foi que a faixa de 40 e 50 dobrou o número de separações. Vocês acreditam que teve dobradinha do número de separações? Ou seja, vamos imaginar que a gente tinha 50 separações por mês nessa faixa, passou a ser 100. Então, isso é um dado, isso é importante da gente se ligar, se tocar a respeito. A outra coisa que também me chama bastante a atenção é que, assim, os motivos de separação para os homens e os motivos de separação para as mulheres. Os homens, a separação está relacionada exatamente à crise da meia-idade. Eles entram em crise e eles decidem que eles devem se separar, que eles devem buscar uma nova companhia, seja mulher, seja homem, mas que, de fato, né, eles não estão satisfeitos e devem sair em busca. Qual é o motivo da separação das mulheres? Pelo menos na pesquisa que eu fiz, né? E mulheres se sentem traídas, elas descobrem traições. Pelo menos foi isso que eu li. Então, uma coisa complementa a outra, se a gente for pensar, né? Mas, gente, separação não é só a separação de um relacionamento, né? A gente sabe que não. Separação, ela tem a ver com fim de ciclo, né? Às vezes, a gente pode até estar casada e reforçar o casamento, manter o casamento, mas, de fato, né? A gente está e decide se separar daquele formato, daquele princípio que manteve até agora aquela relação, para fazer isso de maneira diferente. Então, isso em si é uma separação, né? Quando a gente se mantém casada, mas toma decisões pessoais no sentido de isso eu me separo, eu não quero mais. Eu não quero me separar da pessoa, mas eu me separo da atitude, do vício. Eu me separo de mim estando nesse vício com o outro. Então, tem vários tipos de separação, vários tipos, mas tem a separação clara, objetiva, né? Que é aquela de separar do casamento, de sair da união estável, de ir um para um lado, o outro para o outro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a pesquisa que eu fiz a respeito de homens e mulheres de 40 e 50 a mais é que durante a pandemia, isso para mim fica óbvio, né? Porque os atritos aumentaram muito significativamente. Nós tivemos uma intervenção muito significativa, né? E essa intervenção de cima para baixo que veio através da pandemia obrigou literalmente a gente a estar em contato, a ficar em contato, não mais sair e escapar daquilo que é uma realidade da relação, e essas separações dobraram mais do que em outras faixas etárias, ou seja, as pessoas mais velhas não suportaram o contato, a realidade, o atrito da relação e se separaram mais. Isso está claro para mim que o resultado foi talvez até uma enzima, um acelerador, porque aquilo iria acontecer de alguma maneira. Agora, o que é importante a gente pensar, que eu achei muito engraçado, primeiro tem nome para divórcio de gente com mais de 40, com mais de 50, chama-se separação ou divórcio grisalho. Aí eu já comecei a rir, porque realmente, gente, a gente precisa mudar a forma de pensar tudo, né?
tudo a gente precisa mudar. A gente tem que se separar mesmo, tem que se separar de todos esses dogmas, de todos esses pensamentos, essas coisas retóricas que falam mais do mesmo e que não mudam, né? Porque eu acho assim, ridículo falar em divórcio grisalho. Mas enfim, segue. Esse foi o nome que eu encontrei nas 3 pesquisas que eu fiz. E esse é um assunto super importante, porque a gente não vai tratar aqui só da separação de um relacionamento, só um término de um namoro, de um casamento. A gente tem que pensar em separação como algo um pouco maior, né? E o que é um pouco maior a separação? É a gente entender que se separar faz parte de qualquer fase da nossa vida, tá? As pessoas estão realmente decidindo outros caminhos, recomeçar. Eu acho isso ótimo, viu? Separação na nossa faixa, pelos motivos que foram ditos pelas pessoas, eu achei um pouco ridículo, porque os homens é pela meia-idade, a crise da meia-idade, que eles não aguentam mais ficar na relação, eles querem coisas novas. E as mulheres, por se sentirem traídas por esses homens em crise de meia-idade, que pode ser a traição de fato, essa convencional, que é estar com outras pessoas, né? Sexualmente e afetivamente, mas também pode ser a traição, que a gente percebe onde aquela pessoa tá ali, mas não tá. Ela não tá contando pra gente o que ela tá sentindo, ela não tá dividindo com a gente o que ela de fato está angustiada e nem sabe por quê. Então, existem vários níveis de traição, né? Eu sei que essas mulheres que foram pesquisadas e que deram esse feedback nessa pesquisa, elas disseram que a traição tá muito relacionada ao motivo, só que um outro motivo apareceu para as mulheres que não aparece para os homens. Eu achei também muito interessante, que é o motivo de querer se sentir livre. Então, o casamento ou aquela instituição que a mulher pertence de 40, 50 a mais, faz com que ela se sinta presa, e para se sentir livre ela tem que cortar com esses grilhões, com essas convenções e se separa. Beleza, isso é só informação, tá? Aos 50 anos, eles dizem que os 50 anos de hoje são os 30 de ontem. Isso também eu acho ridículo, porque 50 anos é 50 anos, 30 é 30, como eram os 30 de ontem, como é os 50 de hoje, a gente vai estar sempre fazendo algum tipo de alteração, porque não é possível você viver 20 anos de diferença na vida e nada se transformar, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, esse papo de que os 50 de hoje são os 30 de ontem, isso pra mim não convence. Meus 50 são os meus 50, entendeu? Meus 30 foram os meus 30, eu me lembro bem da festa que eu fiz, quando eu fiz meus 30 anos, e tá tudo certo. Não quero voltar de forma nenhuma, mas quero entender que os meus 50 me trazem uma experiência que eu não tinha aos meus 30. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto de separação. Eu imagino que uma das primeiras coisas que a gente se sente desconfortável e pensa em separação é quando aquilo que a gente imaginava que deveria estar acontecendo ou que deveria estar acontecendo de maneira positiva começa a acontecer da maneira oposta, da maneira negativa, né? Uma das coisas que eu percebo dentro do consultório que tem uma queixa muito específica do feminino é a solidão acompanhada. Isso é uma coisa que eu escuto muito. A falta de afinidade, a falta de sintonia, a falta de cumplicidade e a traição. Então, a traição faz parte, como eu vi nas pesquisas, né, da motivação da separação. A falta de afinidade, a falta de sintonia, a falta de cumplicidade, e isso eu imagino que vai acontecendo, né? Porque quando a gente se une a alguém, a gente não se une porque tá faltando isso. De alguma maneira, a gente se une porque a gente sente que isso existe. Mas, em algum momento, ou de alguma forma, isso foi deixando de existir e passando a existir
a falta de afinidade, a falta de conexão, ou então você passa ou descobre de maneira súbita características no parceiro ou na parceira que você ou não conhecia ou você nem imaginava que essa pessoa poderia chegar a fazer isso. No caso, por exemplo, uma traição. Eu escuto muito em consultório essa questão da solidão, né? A solidão acompanhada nos relacionamentos com as mulheres e homens mais velhos, nessa relação, né, de mulheres com homens. E uma outra coisa é isso, essa descoberta de algo que parece que não fazia parte do combinado, como se de repente alguns compromissos que haviam sido feitos, de repente o compromisso se desfez ou se desfaz. Alguém mudou o compromisso. Alguém se comprometeu, mas deixou de se comprometer. Uma outra coisa que eu percebo também dentro das relações que fazem as pessoas, e principalmente as mulheres, se separarem, é a falta de comunicação. O que é que não permite que você, loba, fale a respeito daquilo que te incomoda e daquilo que te encanta? E isso vale para todas as áreas do relacionamento, para a área da sexualidade também. Isso vale para a área de construir juntos, de ter planos juntos, de imaginar o que eu quero viver daqui a 1 ano, daqui a 2 anos nessa relação. Uma outra coisa que eu também percebo, e não sei se faz sentido para vocês, é por estar numa relação, tanto o parceiro como a parceira, quanto a gente, existe uma certa folga, né? Como se a gente meio que entrasse numa área, numa zona confortável. Essa zona é confortável, mas ela não pode ser uma zona de conforto. Eu não posso partir do pressuposto de que por eu estar com alguém há alguns anos, eu já sei e já conheço tudo desse alguém. Por quê? Mulheres que trabalham comigo sabem como às vezes elas mesmas se assustam com coisas que elas não têm ideia a respeito de si mesmas. Então, se eu convivo comigo desde que eu nasci, que eu tenho consciência de que eu nasci, e eu descubro coisas novas a respeito de mim, pense a respeito de um parceiro, de uma parceira. É óbvio que não dá pra gente pressupor que está dominado e que tudo que tá ali naquela relação é algo fechado, estabelecido. Vocês sentem que é uma realidade, muitas vezes, tanto de vocês quanto do parceiro ou da parceira de vocês, estabelecer uma relação onde você já está, você sabe tudo do outro. O outro, em função de já ter um tempo na relação com você, ele é um território totalmente conhecido. Então, muitas mulheres e muitos homens se assustam e chamam isso de traição do outro quando alguém vem com uma situação muito nova, muito diferente. Por quê? Porque a falta de comunicação dentro de um processo de um relacionamento, ela é uma das prioridades para a separação. Por quê? Se eu não falo nem a respeito do que eu gosto, do que eu sinto, do que está mudando em mim, daquilo que eu não sei nem nominar, se eu não posso dividir isso com o meu parceiro, com a minha parceira durante a relação, então eu vou dividir isso com quem? Eu vou falar com quem? Uma outra coisa que eu também acho importante, o abuso psicológico, toda essa parte onde a gente tem ouvido de relações tóxicas, da falta de respeito, da mudança, do início, de como começa uma coisa e como aquilo vai se transformando, e à medida que vai se transformando, o outro, que não está gostando da transformação, não põe também limites. O outro não quer impedir que aquilo que está desgostoso ou desagradável não pare, porque é isso também, gente. Esse lugar da gente estar vivenciando situações
nas relações da gente que a gente não gosta, que a gente não sente a força, é um lugar que a gente tem que parar de fato e dizer: eu não quero, eu não vou ficar nessa relação. Ou eu quero parar para conversar. E se não existe a possibilidade da conversa, mais um motivo para eu pular fora.